Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Meus caros irmãos, hoje então nós estamos celebrando a solenidade de todos os santos. Primeiramente, o que é santidade? Santidade é imitar Cristo na nossa vida. É ser um outro Cristo. Nós somos chamados de cristãos. Cristão é um outro Cristo. É imitar as virtudes de Cristo na nossa vida. Hoje nós estamos vendo aqui várias crianças imitando, podemos dizer assim, os santos, nas suas vestimentas, na sua aparência, mas isso também deve se refletir na nossa vida, principalmente nas suas virtudes. Certa vez, no Evangelho, narra esse episódio, um jovem, ele se aproximou de Jesus e perguntou a nosso Senhor: Senhor, ou melhor, Mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? O que eu devo fazer para que eu possa ser salvo? Jesus olhou para ele e disse: cumpre os mandamentos. E aquele jovem disse para o Senhor: Mestre, mas eu já faço isso. Interessante que ele fazia de verdade, porque se ele não fizesse, Jesus teria repreendido ele ali, mas ele cumpria com os mandamentos. Nosso Senhor então olhou para ele e disse: então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois segue-me. O evangelista disse que aquele jovem que é desconhecido para nós conhecemos ele somente como o jovem rico, aquele jovem apegado. O evangelista diz que ele ficou triste e saiu, e nunca mais se ouviu falar daquele jovem. Aquele jovem, ele já fazia tudo para ser salvo, mas nosso Senhor o convidou para fazer algo a mais, para ser santo. Para ser salvo, passa a cumprir com as nossas obrigações normais. Eu vou na igreja, eu rezo todo dia, eu cumpro com o meu dever de ir na missa dominical, eu busco às vezes fazer minha confissão pelo menos uma vez no mês, faço lá a primeira sexta-feira do mês. É aquele cristão medíocre às vezes, não faz nada para acrescentar. Mas se nós queremos ser santo, se nós queremos seguir Cristo mais de perto, aí devemos renunciar tudo para seguir a Cristo. Nosso Senhor fala: deixa tudo para trás e me segue. Seguir as pegadas de nosso Senhor, imitar a Cristo, imitar os santos. Meus caros irmãos, é isso que nós devemos fazer para alcançar a santidade. Santa Teresinha, quando ela lia a vida dos santos, e aqueles santos antigos fazia tantas coisas extraordinárias, que ela, diante dessas vidas, desses exemplos, ela começava a dizer: é quase impossível a santidade para nós. Até que um dia ela se deparou com um livro, os Evangelhos. E ela começou a ler, os Evangelhos, e ela começou a perceber que a santidade não é tão difícil assim como aqueles biógrafos antigos narravam na vida dos santos, mas sim, a santidade é muito simples.
é apenas seguir a Cristo. É claro, seguir a Cristo é seguir com a nossa cruz, como nosso Senhor disse, pegue a sua cruz e siga. Então seguir a Cristo tem a dificuldade, assim como Cristo teve, morrendo na cruz por nós na cruz. Mas basta fazer a vontade de Deus na nossa vida. Nossa Santa Teresinha também se deparou certa vez com uma frase que nosso Senhor disse: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Se Jesus pede para nós que nós sejamos perfeitos como Deus é perfeito, é porque é algo que é possível sim a cada um de nós. Meus caros irmãos, na leitura do Evangelho de hoje, que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, seria como os mandamentos do Novo Testamento. O Papa Francisco, ele fala que nós podemos trocar a palavra, em vez de ser bem-aventurados, podemos colocar a palavra santo. Santos são os pobres de espírito. Santos são os que choram. Santos são os que têm fome. Nosso Senhor, ele começa a dizer assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus caros irmãos, com essas palavras, Jesus nos lembra que a verdadeira felicidade não está nas posses, como o jovem do Evangelho. Ele se apegou tanto aos bens materiais que ele não foi capaz de largar aquilo para seguir a Cristo. E o interessante é que nosso Senhor fala: os pobres em espírito. Não os pobres dos bens materiais, mas em espírito. Porque a verdadeira pobreza não é dos bens materiais, mas sim a espiritual. Às vezes, uma pessoa pode ter nada, mas ela é tão apegada àquele nada que ela tem, que ela não consegue largar isso por amor ao nosso Senhor. Às vezes a pessoa pode ter muitos bens materiais, mas ela entendeu que aquilo é apenas um meio que ela pode utilizar para se santificar, ajudando o próximo e também oferecendo para Deus. Jesus também diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui nosso Senhor se refere não apenas ao sofrimento e à tristeza, mas a um coração que se compadece, que sente a dor do próximo e busca ser uma presença de consolo para as pessoas, como os santos fizeram. Os santos sempre buscaram consolar aqueles que necessitavam. E foi assim que eles deram a vida deles por Deus. Meus caros irmãos, hoje em dia o mundo ficou muito insensível com a dor do próximo. Muitas vezes também nós. Às vezes nós estamos tão acostumados a ver o sofrimento alheio pela internet, pelas notícias, pelo jornal, que quando nós vemos alguma coisa que acontece com o nosso próximo, nós ficamos meio que naquela indiferença, nem sentimos a dor do próximo. Quantas e quantas vezes, às vezes em um acidente, ou às vezes um acidente na estrada, na rua, nós já nos deparamos isso, quando acontece algo assim, a primeira coisa que a pessoa faz não é ajudar, mas sim, ela pega o seu celular, tira uma foto, filme, para registrar aquele momento, para ser a primeira pessoa que vai divulgar aquilo. E às vezes a pessoa está lá morrendo. Muitas vezes nós não choramos, ou melhor, nós não consolamos aquelas pessoas que necessitam do nosso consolo. Jesus viu aquela viúva de Naim, consolou ela. Jesus viu Marta e Maria chorando a morte do seu irmão Lázaro, que era amigo também de Jesus. Ele se compadeceu, ele chorou.
que nós possamos imitar Cristo também com o nosso irmão. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Aqui vemos o convite, à mansidão, a esse autocontrole. Ser manso, meus caros irmãos, não é ser fraco, mas pelo contrário, é ter a força de dominar-se para construir a paz. Aprender de Jesus. Jesus dizia: eu sou manso e humilde de coração. Jesus sempre agia com as pessoas com a mansidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Buscar essa sede de justiça. E ser justo também com as pessoas. Às vezes nós queremos justiça para nós, esquecemos até mesmo, nas pequenas coisinhas do dia a dia, ser justo com as pessoas. E entender também que a justiça sempre cabe a Deus. Nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Jesus também nos propõe a sermos misericordiosos, puros de coração e promotores da paz. Como nós falamos na catequese antes da Santa Missa, ser misericordioso com o próximo. Perdoar o próximo, assim como nós queremos que Jesus também nos dê o perdão. Promover a paz. Ser sempre uma pessoa de paz. Existem certas pessoas que sempre buscam a discórdia, através da fofoca, através da calúnia, leva essa confusão para o próximo, para a sociedade. Nós devemos ser uma pessoa que sempre leva a paz, a solução, não a confusão. Também ser puros de coração, principalmente no mundo de hoje, que prega tanta impureza, através das redes sociais, da internet, através da rua. Quantas e quantas vezes nós podemos ser a ocasião também de pecado para o próximo, às vezes com o modo que nós nos vestimos. Às vezes nós nem se preocupamos tanto com isso, mas, meus caros irmãos, quantas e quantas vezes nós somos ocasião de pecado para o próximo. Até mesmo com o que nós publicamos na rede social. Que nós possamos pedir essa graça a nosso Senhor, a Virgem Maria, São José, da pureza, ser puro. Buscar a pureza no olhar, buscar a pureza no pensamento, nas intenções, nas ações. E por último, nosso Senhor ainda diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa será grande nos céus. Então, se nós seguimos o exemplo de Cristo e dos santos, e aqui na terra suportamos tudo por amor ao nosso Senhor, nós iremos receber a recompensa eterna, que Jesus nos prometeu: alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa será grande no céu. Então vamos pedir nesse dia a intercessão de todos os santos para a nossa vida, para que nós possamos seguir o exemplo de Cristo, seguir o exemplo dos santos, e possamos assim ser um outro Cristo aqui na terra, para que possamos depois receber a recompensa eterna no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.